Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria, ainda que de forma virtual, nós estamos aqui essa noite para conversarmos um pouquinho sobre a mensagem de nosso Mestre Jesus, sobre a mensagem do grande Mestre de Lyon, codificador da doutrina espírita. E essa noite a gente não gostaria de fazer uma palestra ou comentários. Nosso desejo maior é transmitir de coração para coração o que o codificador da doutrina espírita, aquela doutrina que veio nos consolar, nos esclarecer, nos trazer de volta o Evangelho de Jesus redivivo, que estava adormecido em nossos corações, para a atualidade do século XXI. Nosso desejo maior é que o que nós trouxermos essa noite aqui possa tocar os nossos corações e, acima de tudo, fazer-nos transformadores de nossos íntimos, de nossos parentes, de nossos familiares, de todos aqueles que convivem conosco e que, através do nosso exemplo, possamos nós ser a transformação do planeta que nós desejamos. O tema que nós vamos comentar essa noite é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E é interessante esse capítulo porque, não sei se os irmãos repararam, esse capítulo 20 é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 20 são 5 itens e, por incrível que pareça, tem uma passagem evangélica e instruções dos espíritos, 4 instruções dos espíritos superiores, que nos trazem acerca dos trabalhadores da última hora. Pois bem, nessa caminhada que vamos fazer pelos próximos, se Deus quiser, 45, 50 minutos, eu peço a caridade, a paciência de todos os irmãos, porque vamos trazer algumas colocações baseadas no Evangelho de Jesus e principalmente na obra de Allan Kardec. Então, hoje, a nossa conversa é 100% Jesus e Kardec. Trazemos, então, a parábola dos trabalhadores da última hora, que está no primeiro item do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Bom, nós pegamos essa tradução aqui, que é a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. Eu acredito que quem não tem deve conhecer Haroldo Dutra Dias, quem não tem essa tradução deve pelo menos conhecê-lo. É um orador espírita, e nós gostamos muito dessa tradução porque é uma tradução literária. Haroldo fez um estudo dos manuscritos gregos e traduziu do grego direto para o português, o original grego para o português. E tem muitas notas de rodapé, é um texto elegante, é um texto erudito, não é uma literatura que se diga espírita, é uma literatura literária para ser estudada por todos nós. Então, nós pegamos essa passagem, essa parábola, pela questão de tradução que Haroldo traz, mas é quase similar ao que está no nosso Evangelho. E diz assim a passagem: pois o reino dos céus é semelhante ao homem senhor de casa, que sai ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé, e diz para eles: por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: ide vós também para a vinha. Chegado ao fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, receberam 1 denário cada. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada. Ao receberem, murmuraram contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós?
que carregamos o peso do dia e o calor ardente? Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Parábola interessante, muito instigante. E a primeira coisa que a gente já coloca para começarmos a extrair o espírito da letra é que toda vez que Jesus uma estrelinha vermelha, coloque uma luzinha vermelha, Jesus está falando de coisa celeste. Jesus está falando de coisas que predominam e prevalecem nos mundos felizes. Então, toda vez que ele traz esse tipo de passagem, temos que ter muita atenção, porque Jesus nos deu o caminho da nossa libertação espiritual. E nós, após essa passagem, que nós vamos estudá-la e aprofundá-la, nós trazemos o princípio. Livro dos Espíritos, Prolegômenos. E os Espíritos dizem ao codificador da seguinte forma: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, a cepa da videira, que todos nós espíritas temos, a cepazinha da videira com as uvas. E diz: porque é um emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, Jesus já estava ensinando lá, falando que o reino dos céus é semelhante a um senhor, dono de uma videira, de uma vinha, que saiu a assalariar trabalhadores. Os espíritos dizem a Allan Kardec que o emblema da criação e da evolução é uma cepa. A cepa é o corpo. O licor, que é a quintessência, o vinho, que é produzido pela maceração, pela filtração, pela decantação, pela fermentação daquele líquido, a quintessência, a pureza, é a alma, é o espírito. Então, sem o trabalho não há evolução. É a primeira colocação que fazemos quando Jesus compara o reino dos céus a um senhor que vai angariar trabalhadores e os espíritos falando da cepa, representando o corpo e o espírito, e falando que sem o trabalho não há evolução. E trouxemos mais uma questão para a gente refletir, uma questão e um comentário de Allan Kardec. Está no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos também, quando do objetivo da encarnação dos espíritos. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação como um fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação é uma imposição. Todos, sem exceção, os espíritos precisam passar pela encarnação para evoluírem, para crescerem do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. É uma imposição, é uma lei natural. Para uns, é expiação. Para outros, missão. E aqui tem um segredo, tá? A gente vai começar a contar. Quanto mais a gente reclama, mais estamos do lado da expiação. Quanto mais a gente agradece, mais a gente está do lado da missão. Como nossos irmãos aí gostam, né? Estão agora, estamos muito ligados na internet, né? Fica a dica, tá? Quem mais reclama está mais espiando do que passando por missão. Mas vamos continuar. Mas para alcançarem essa perfeição, qual perfeição? A perfeição relativa à qual todos nós estamos sujeitos. Porque a perfeição absoluta, inatingível e inexprimível ou ininteligível para a criatura é a de Deus.
Essa perfeição não pode ser igualada. Ela é absoluta, ela é única. Mas a nossa perfeição relativa é sim possível e alcançável. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a expiação é passar pelas vicissitudes, pelas dores, pelas angústias, por tudo aquilo, todas as contrariedades que a vida material nos proporciona, para o crescimento do espírito. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E a gente pegou essa questão também por isso, porque todos os espíritos que chegaram à condição de espíritos que saíram do princípio inteligente, chegaram ao pensamento contínuo e ao livre-arbítrio, eles têm oportunidade e possibilidade de escolhas. E nesse sentido, todos nós que chegamos nesse estágio já temos que suportar parte na criação. Quer dizer, parte do processo de evolução nossa, do nosso planeta e do universo está em nossas mãos. Continuam os espíritos. Para executá-la, a parte da criação que lhe toca é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, temos uma missão pessoal de evolução íntima e uma missão coletiva de evolução do nosso globo. E aqui nessa parte intermediária que eu li, os espíritos já estão explicando a questão do perispírito. O perispírito de cada espírito é feito do fluido cósmico daquele globo ao qual ele pertence. Na Terra, temos um tipo de perispírito, porque tem uma matéria aqui à qual estamos sujeitos. Em Marte é outra, em Júpiter é outra, em outros planos, em outros planetas, é outra matéria, é outro fluido cósmico, é outro tipo de perispírito. É isso que eles estão introduzindo aqui, não aprofundam porque não é o nosso objetivo também. E aqui o comentário fantástico do codificador, né? Allan Kardec, aliás, dizer que os comentários do codificador são fantásticos é quase um pleonasmo. Vamos lá. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aprimorar e de se aproximar dele, se aproximar de Deus. Quanto mais progredimos, quanto mais evoluímos intelectual e moralmente, mais próximos estamos de Deus. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, na lei de progresso, tudo é solidário na natureza. E todos nós temos uma parte na evolução nossa e do nosso planeta. E por que a gente está reforçando tanto isso e pegamos o Livro dos Espíritos? Porque nós estamos falando dos trabalhadores da última hora. E que última hora é essa? Nós sabemos que na evolução dos orbes, na evolução dos globos, os mundos passam por mundos primitivos, por mundos de provas e expiações, por mundos de regeneração, por mundos felizes e por mundos celestes. E nós espíritas sabemos que estamos num período desses de transição, saindo do mundo de provas e expiações, onde ainda o mal, ainda o orgulho, o egoísmo e todas as sensações materiais nos aprisionam, e estamos indo para um mundo de regeneração, que é um período de convalescença entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. Estamos passando por esse período. E no livro A Gênese, a gente recomenda que os nossos irmãos, depois os que não leram, leiam, e os que já leram, releiam, porque é sempre bom reler Kardec, sempre aprendemos muito com ele. Nós trouxemos aqui no último capítulo Sinais dos Tempos. Trazemos algumas colocações do codificador que são muito interessantes, porque o codificador vai falar exatamente desse período. Allan Kardec já em 1868 já falava da transição planetária, que viveríamos quase 100 anos depois. Quase 200 anos depois, né? 150, 160 anos depois. Então, o que Allan Kardec predisse na Gênese, que é de 1868, está acontecendo hoje, 2021,
nós, que queremos ser os trabalhadores da última hora, estamos vivendo? Eu vou mostrar para nós, para nossa reflexão e para o nosso coração. Sinais dos Tempos, capítulo 18. Allan Kardec diz: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, muitos esperavam que nesse período de transição planetária fôssemos ter cataclismas, terremotos, maremotos, mudanças climáticas, que todas estão acontecendo, é verdade, mas não da forma como queremos ou pensamos, ou como a desejávamos, alguns, que fosse varrido, de certa forma, aqueles que não estão em sintonia, em harmonia com o que é exigido no planeta. Mas mais do que transformações físicas e geológicas, é imperioso a transformação moral da criatura. É pela transformação moral que nós vamos elevar de nível o nosso planeta. E como é que vai se dar a evolução moral? Primeiro, reforma de nós mesmos. Segunda, sermos exemplos de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E darmos o nosso testemunho da imortalidade da alma, da convicção nas crenças que nós já pregamos. Mas mais do que falar da doutrina, precisamos vivê-la em nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera dos trabalhadores da última hora. O testemunho de fazer calar em seus corações a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o materialismo e, acima de tudo, o medo da morte. Porque a única coisa que vai morrer é o nosso corpo. Nosso planeta pode ser destruído, abalará a estrutura física, mas a estrutura espiritual permanecerá. Isso foi perguntado certa feita a Chico Xavier. Se houvesse uma bomba nuclear e destruísse o planeta, o máximo desencarnaríamos e estaríamos no plano espiritual e a bondade e sabedoria divina saberiam onde nos colocar. Mas Allan Kardec aprofunda o conceito, aprofunda o entendimento do sinal dos tempos, de que vivemos a transição planetária. Hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparecerá levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada, em fonte mais pura, imbuirá de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. E aí ele vai trazer esse conceito da nova geração, da geração nova, como ele coloca, a partir do item 27. Nós não vamos ler todo, a gente convida depois os nossos irmãos a lerem, que é exatamente esse conceito que ele fala de que está mudando a geração que habita, está mudando a cultura, a moral, os conceitos. O choque é muito intenso, o choque do moral, o choque do que é lícito, do que não é lícito, de como procedemos em nossas vidas, está cada vez mais claro. E Allan Kardec traz essa informação, de que muitos seriam exilados da vida física ainda antes de desencarnarem, pela loucura, pelo suicídio, pelos desequilíbrios psicológicos e morais de toda a ordem que estamos vendo hoje, mais do que nunca. Não que não houvesse na evolução humana, mas hoje está mais acentuado o processo de separação do que é joio e do que é trigo. Joio é muito parecido com o trigo, mas quando você amassa, você espreme, não tem semente, não tem conteúdo. O trigo, você amassa, você espreme e a semente está lá. O sentido disso é que se reconhece quem é do Cristo pelo que ele faz pelo seu semelhante.
por como ele age, pelo testemunho que ele dá da imortalidade da alma. E fica para nós esse pensamento, esse questionamento. Qual testemunho, o quanto estamos dando de nós mesmos, né? Nesse período de transição tão intensa que estamos vivendo. Mas Allan Kardec vai mais fundo. E essa mensagem, essas colocações que eu vou trazer aqui, foram colocadas no livro Obras Póstumas. Já depois do desencarne do codificador, tem mais colocações que ele faz a respeito da regeneração da humanidade, a respeito do que estamos vivendo hoje e de como estamos nos comportando hoje em relação à transformação pela qual o nosso planeta passa. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo nos diz que devemos nos esforçar para que os outros vejam que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Então, ser espírita é ser de fato cristão, é ser de direito cristão, é assumir a sua responsabilidade, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Vamos lá. Regeneração da humanidade. A mensagem foi dada em Paris, 25 de abril de 1886, página 322. Livro Obras Póstumas, tá? Depois eu vou conversar com a Náiade, ver se a gente consegue colocar aí depois que publicar todas essas referências para quem quiser ler com mais detalhe. Mas fica aí Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, a Gênese, o último capítulo, e Obras Póstumas, essa mensagem, mais algumas do Evangelho que a gente ainda vai trazer. O espírito protetor do médium que psicografou a mensagem diz assim: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Isso não quer dizer que o futuro é dos espíritas. O futuro está na possibilidade, nas mãos daqueles que forem espíritas, que forem cristãos, e de todos que forem corações devotados, que forem fraternos, que forem o melhor possível para os seus semelhantes. Ele abre a questão, ele não fecha. Como nada na doutrina, né? Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Então, quem tenta obstaculizar o progresso está obstaculizando a própria evolução, porque o progresso é uma lei natural, a lei de progresso. Quem tenta dissuadir a lei divina acaba se complicando a si mesmo. Trabalhai sem descanso. É para nós, tá? E agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem e pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Então aqui vai mais uma informação. Todos nós que estamos hoje na transição planetária, pedimos para estar aqui. Todos nós pedimos. Alguns podem até não ter pedido, mas necessitaram estar. Então é melhor pensarmos que estamos aqui a pedido para nos melhorar do que estamos aqui obrigados, né? Aí fica de cada consciência. Mas a maioria de nós está aqui porque pediu para estar aqui, porque pediu para renascer no período de transição planetária, porque precisava dar o seu testemunho para si e para o mestre, que verdadeiramente desejaria ser cristão. Porque provavelmente devemos ter falhado em outras escolas religiosas. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força. A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. Vou ler de novo. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Isso está também no Livro dos Espíritos. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. Quer dizer, estacionaria. Aqui tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo.
não teria esforço. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Então, é na luta contra o mal que nós desenvolvemos nossas forças morais. É no contato com a dificuldade, com a animosidade, com o orgulho, com a avareza, com as dificuldades que o mundo nos impõe, que podemos fortalecer em nós o que temos de melhor. Esse é um dos recados do codificador para nós. Precisamos rever como estamos agindo no período de transição, no período em que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações. E esse período já começou. Já estamos em franca renovação das coletividades humanas. E aqueles irmãos que não se afinizarem com o progresso, que não desejarem verdadeiramente se melhorar, que não desejarem verdadeiramente calar os seus desejos, calar as suas pretensões, calar os seus sentimentos de superioridade e trabalharem para o progresso da sociedade, serão convidados a habitar outras escolas, porque essa escola aqui vai ser destinada aos mansos, aos pacíficos, aos humildes de coração. Aliás, Allan Kardec, em sua inteligência incomum e inspiração fantástica, traz para nós, né, todo o caminho ascensional, né, nas bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus. Né? Então, é fantástica a forma como o codificador coloca, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, não saiba a mão direita o que faz a esquerda, honrar pai e mãe, e o ápice, fora da caridade, não há salvação. Nosso lema, como trabalhadores do Cristo, a caridade tem que ser a nossa bandeira. Nesse período, somos extremamente testados na nossa caridade. E aí podem me perguntar, mas Alexandre, como é que a gente vai reconhecer que estamos no caminho certo? Né? Como é que eu faço para saber se eu estou sendo espírita mesmo, né? Se eu estou de verdade, se eu entendi de verdade, né? Primeiro, verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Outra coisa, né? Tem muitos irmãos aí com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitos transtornos de ordem emocional, porque as casas espíritas estão fechadas. Se não tivermos casas espíritas, deixaremos de ser espíritas? Se não tivermos reuniões espíritas, deixaremos de ser cristãos? Para nossa reflexão. O que caracteriza um verdadeiro espírita? O que caracteriza um verdadeiro cristão? O que caracteriza um verdadeiro homem de bem? O Evangelho nos ensina tudo isso. E é essa sequência que eu dei. O Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu que estou dizendo isso. É o codificador na introdução do livro. É um código moral universal. O que está escrito aqui são leis morais que vigoram em mundos felizes. Os espíritos que já atingiram o domínio de si mesmos, que já atingiram a plenitude, que já estão em sintonia, em harmonia e em comunhão com o Criador, vivem em suas vidas os ensinos do Mestre. É essa a nossa reflexão dessa noite. Não é simples e não é fácil, mas precisamos fazê-la. E aqui vão algumas sugestões dos espíritos a nos dizerem o que fazermos, como nos melhorarmos, como agirmos com casa espírita, sem casa espírita e apesar da casa espírita. Digo de verdade, estou com tanta saudade quanto vocês todos, de nos abraçarmos, de nos vermos, de cantarmos juntos, mas será que a distância física separa corações? Separa sentimentos?
separa verdadeiramente quem se ama e quem verdadeiramente trabalha por um ideal comum? Vamos pensar sobre isso. Bom, como eu falei, o capítulo 20, e a gente recomenda que todos os nossos irmãos depois, em casa, façam esse exercício de lê-lo todo, que ele é muito interessante, mas em função do tempo, e nós não queremos cansar nossos irmãos também, nós tiramos alguns trechos das instruções dos Espíritos. Então, são 5 itens. O primeiro item nós lemos, que é a passagem do trabalhador da vinha, trabalhadores da última hora, falando de nós, tá? Então, se alguém ainda está com dúvida, os trabalhadores da última hora são os espíritas, os que desejam dar o testemunho da imortalidade da alma na transição planetária. Diferente dos trabalhadores da primeira hora, que doaram a vida a ferro, a fogo, a cruzes e a leões, a feras selvagens. Por amor a Jesus, entraram nos circos cantando a imortalidade da alma. Hoje, temos a oportunidade, matando nosso orgulho, nossa inveja, nossa vaidade, a pequenez que ainda habita os nossos corações. É isso que o Mestre nos pede, a todos que desejarem ser trabalhadores. Para chegar no estágio de filho, aí precisaríamos de uma outra palestra. O próximo capítulo, quem sabe. Mas ainda estamos estagiando para sermos trabalhadores da última hora. Item 2. O Espírito Item 2 do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O Espírito Constantino traz a seguinte mensagem para nós, para o nosso coração. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante furtivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. O que Constantino está dizendo para a gente, espírito protetor do médium, Bordeaux, 1863, é que essa última hora é um instante na eternidade de nossas existências. Estamos tendo a oportunidade de ganharmos o salário dos trabalhadores da primeira hora. Porque qual é o salário? O salário é a conquista do reino de Deus, é a conquista da purificação da própria alma, da libertação de reencarnações compulsórias, de provas e de expiação. É exatamente o que Allan Kardec diz, em que se transforma o espírito após a sua última encarnação. Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Esse é o salário que foi dado aos da primeira, aos da segunda, aos da terceira, e será dado a nós, se soubermos aproveitar a hora que se segue. E a hora passa célere, passa rápida, assim como a nossa hora. Já estamos com mais de meia hora. Eu tenho mais algumas colocações para fazer para os nossos irmãos, e eu espero que ninguém fique aí chateado comigo, e se ficar, por favor, ore por mim, e faça uma prece à noite, na hora de dormir. Converse com o nosso codificador, porque tudo que eu trouxe está na codificação. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e obras póstumas. Aqueles que desejam ser trabalhadores para o Cristo precisam, sim, olhar para dentro de si mesmo, reconhecer-se pequenos diante da tarefa, mas saber que se estiverem com o Mestre, nunca faltará oportunidade, nunca faltará formas de trabalho. E, acima de tudo, nunca faltará a proteção dele, porque ele sempre disse que estaria conosco.
Mas nós sempre estamos com ele? Bom, no item 4, nós temos uma colocação interessantíssima. E a única intervenção de Allan Kardec nesse capítulo, olhem só. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. E agora? Pilatos pergunta, tu és mesmo rei? Dize-me a verdade. E Jesus fica calado para Pilatos, como ficou calado para o mundo, porque deu ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra do Mestre foi a sua vida entre nós. A verdade é a libertação de nossas almas, é a libertação do orgulho, do egoísmo, do materialismo, a grande verdade que nós, espíritas, nunca podemos esquecer. Fora da caridade não há salvação. Essa tem que ser sempre a nossa verdade. Allan Kardec faz uma pergunta genial como ele. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Bom, muitos que estão na doutrina, se dizendo espíritas, não são. Se transviaram e se transviam. Eu fiz questão de trazer apenas Allan Kardec, a codificação, para que nós pudéssemos voltar um pouquinho para o nosso mestre, para a base, para aquele que trouxe o nosso alicerce. Mas a doutrina espírita é vasta em literatura, onde aqueles que mealharam a seara espírita, ao desencarnar, encontraram-se em situações muito difíceis, muito vexatórias, muito sem luz, precisando de amparo, de socorro e de atendimento espiritual. Então, como estamos caminhando? Como reconhecer se estamos no caminho certo, como espíritas que nos dizemos? Resposta do Erasto, anjo da guarda do médium. Diz assim Erasto: reconhecê-los-eis pelo princípio da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Verbo sem ação não vale. Fé sem obras é morta, já diria Tiago. É preciso prática. Aliás, a prece de minhas mãos vale muito mais do que a prece de minha boca. Madre Teresa. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e a sua ambição. Quantas lágrimas secamos? Quantas pessoas ajudamos? Quantas palavras de amor saem de nossa boca? Quantas vezes nos calamos diante das injustiças para não ferir como somos feridos? Nossa reflexão. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre as leis, nós convidamos depois nossos irmãos a lerem a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E são leis naturais, são leis divinas, são leis às quais todos nós estamos sujeitos, entendendo ou não, conhecendo ou não, gostando ou não. É igual nossas leis humanas. Conhecendo ou não a lei, você está sujeito a ela e você responde por ela. A lei natural da mesma forma. Quanto mais você conhece,
mais oportunidade de fazê-la da forma correta. Então, é interessante que estudemos, é interessante que aprendamos. Vamos só citá-las para os nossos irmãos depois, na tarefa de casa, revisarem. Lei de adoração. Ninguém vive sem adorar nada nem ninguém. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Lei do trabalho. Nós lemos aqui. Não há evolução sem trabalho. Não há progresso do espírito sem trabalho. Mas, Alexandre, o que é trabalho? Segundo os espíritos que nos inspiram, que nos amparam e que nos guiam, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil da criatura. Tudo que você faz que é útil para o seu próximo ou para você mesmo é trabalho. Quanto menos interesse pessoal, melhor no trabalho. A lei de conservação, uma lei natural. A lei de destruição é uma lei natural. Assim como o nosso corpo será destruído, nosso planeta um dia deixará de existir. Podem ficar tranquilos. Estamos aí quase na metade do tempo de evolução do nosso planeta, mas um dia isso aqui vai virar poeira também, porque aqui é uma casinha transitória nossa. Não vamos ficar para sempre por aqui. Da lei de sociedade, interação, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E aqui, a mais maravilhosa de todas, que muitos espíritas esquecem, da lei de justiça, amor e caridade. E aí eu ressalto que é uma lei: justiça, amor e caridade. Não há justiça sem amor, não há amor sem caridade, não há caridade sem justiça. Então, é uma lei só que engloba justiça, amor e caridade. Essa é uma lei natural, é uma lei divina a qual todos estamos sujeitos. Como agimos diante da vida? Como estamos agindo diante da transição planetária? Diante de tanta queixa, tanta reclamação, tantas pessoas falando em morte, tantas pessoas falando em tragédia, tantas pessoas falando em corrupção. Como os espíritas estão agindo? No seu íntimo, na sua sociedade, nas suas redes sociais, o quanto propagamos de bem e o quanto propagamos de mal. Nossa reflexão. E nós precisamos trazer uma mensagem que é uma mensagem do Espírito de Verdade, que é a quinta mensagem dos trabalhadores da última hora, e diz: obreiros do Senhor. Quer dizer, ainda não estamos na condição de filhos de Deus, porque o filho, ele é herdeiro, ele trabalha com o pai sempre, de dia, de noite, de madrugada, faça sol, faça chuva, não tem tempo ruim. O filho é herdeiro da obra e ele trabalha sempre junto com o pai. O obreiro não. O obreiro quer salário. Ele quer ajudar, mas ele quer ser ajudado. Ele quer fazer o bem, mas ele não quer ter doença. Ele não quer ter problema. Ele não quer ter dificuldade financeira. Ele não quer passar pelos reveses. Aí precisamos rever nossos conceitos. Até onde queremos ser trabalhadores, a partir de onde desejamos ser filhos de Deus. Sermos aquele que compete para a execução da obra divina. Fazem todo o bem que está a seu alcance. A mensagem é do Espírito de Verdade. E para quem já estudou um pouquinho, tem consciência que Espírito de Verdade é o mesmo Espírito crístico. É o nosso governador planetário. É aquele que veio há 2000 anos atrás e viveu conosco o amor em sua plenitude, para nos mostrar que é possível, sim, vencer o mundo. É possível, sim, vencer todas as nossas inferioridades e ascender à glória de Deus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E o tempo chegou. O tempo é hoje. O tempo é agora. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, sem interesse pessoal, senão a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Se vocês dormirem ouvindo isso, eu já estou feliz. Fora da caridade, não há salvação.
Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, se a gente trabalhar direitinho, vamos receber 100 vezes o que a gente está esperando. Olha a promessa de nosso mestre. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que por efeito de suas dissensões, vou traduzir, tá? Allan Kardec, o nosso Espírito Verdade é muito polido, né? Lindíssimo. Dissensões é briga, é rixa, é racha, é grupinho, é quererem ser melhores uns do que os outros. Houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, e que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicardes graças, vós que buscastes o vosso orgulho? Buscastes, perdão, a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O codificador traz a mensagem do Espírito Verdade no item Os Trabalhadores da Última Hora para nos dizer que os espíritas que forem fiéis a Jesus, que forem fiéis a Deus, que cumprirem integralmente aquilo que se propuseram a fazer, serão recebidos com outros encargos, com outras situações, e confiarão a estes postos mais difíceis na grande obra de regeneração pela doutrina espírita. Nosso convite aos nossos irmãos é esse: que reflitamos. Estamos sendo os trabalhadores da última hora que o Mestre espera? Estamos nos calando diante das dificuldades, das dores, fazendo o nosso melhor, ajudando sem ver a quem, sem críticas, sem julgamentos, sem visões preconcebidas? Nosso lema tem que, sim, sempre ser dito em alto e bom tom: fora da caridade não há salvação. Façamos a caridade no limite de nossas forças e tenhamos a certeza que o Mestre não nos faltará. Os trabalhadores do plano espiritual esperam por nós, esperam por mãos que hajam, não só por bocas que falem. Que Jesus nos abençoe, que a paz de nosso Mestre, que é a paz da consciência tranquila de ter feito todo o bem que esteja a seu alcance, possa tocar nosso coração e que possamos, sim, ser verdadeiros cristãos aonde estivermos, com quem estivermos, seja qual situação que nos toque. Lembremos-nos de nosso Mestre e façamos sempre o nosso melhor. Que Jesus esteja sempre entre nós. Uma boa noite a todos.